Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Quero saudar a igreja com a graça e a paz em nome de Jesus. Amém. Gostaria que você fechasse seus olhos, levasse seu pensamento a Cristo. Vamos fazer nossa oração em nome de Jesus. Ó Pai amado e Pai querido, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença, ó Pai, meu Deus, nessa noite. Nós queremos, Senhor, meu Deus, te convidar, meu Pai, a Tua presença, Pai, para fazer parte, meu Deus, desse culto, ó Pai. Porque, meu Deus, se não fosse a Tua presença, meu Deus, nada disso, meu Deus, faria sentido. Pai, nós te pedimos, Espírito Santo, Senhor, que o Senhor, Deus, possa usar, Senhor, a vida do nosso ministério do louvor, Senhor, da palavra, Senhor, que a Tua presença, Senhor, meu Deus, nessa casa, Senhor, possa bailar, meu Pai. Porque, meu Deus, aqui o Senhor tem liberdade, Senhor, para trabalhar. Aqui, meu Deus, a Tua presença, meu Deus, é aquela que aparece. Aqui a Tua presença, meu Deus, é aquela que reina, ó Pai. Meu Deus, eu não sei, meu Deus, como cada um entrou por essa porta, Pai. Eu não sei, meu Deus, como está o coração de cada um. Se está aflito, meu Deus, se está desesperado, se está ansioso, ó Pai. Meu Deus, eu creio que o Senhor semeou a Tua palavra no coração do Teu servo, Senhor. Fala conosco nessa noite. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ser mais uma vez, irmãos? Amém. Vamos louvar o Senhor com alegria. Nós estamos em casa. Nós temos liberdade de Deus para adorá-lo da sua maneira, de maneira alegre, de maneira especial. Amém? Amém. E nós louvamos a Deus porque esse louvor diz que o nosso Deus, Ele vive. E Ele vive, Ele reina e faz nós cremos no hoje e no amanhã do Senhor. Glória a Deus. Porque Ele vive.
Jesus na nossa alma, amém? Glória a Deus. Todos apóstolos, vamos lá. Glória a Deus.
Nós já falamos. Glória a Deus, aleluia. Maravilhoso. Glória a Deus. Seja hoje, agora, louvor e toda glória a Deus, Pai. Maravilhoso, Jesus. Santo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Salve a amada igreja da paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus porque Ele é a honra e a glória. Amém? O leão, amém? Aleluia. Glória a Deus, amém? Ó Pai amado e Pai querido, Espírito Santo, aqui está o teu servo, Senhor, qual foi escolhido, Senhor, para ser instrumento do Senhor nessa noite. Pai, nós te pedimos, fala conosco da maneira, da forma e do jeito que o Senhor quiser, meu Pai. Assim nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Agora eu posso cumprimentar o pastor, que estava tão animado. Deus abençoe, irmão. Obrigado. Precisa ir lá segunda-feira com a gente, pastor. Vamos lá, dar uma glória lá. Esse teclado aí faz um agito lá, né? Irmão, vocês podem se sentar. Dizer que é uma alegria estar aqui de novo. Agora parece que o Moisés falou que sexta-feira à noite sou eu aqui. Tá certo isso, pastor? Glória a Deus, que chato. Meu Deus. E olha que eu venho mesmo, hein? Glória a Deus. Irmãos, na semana passada a gente falou um pouco sobre o novo nascimento. E eu falei que eu ia pegar uma sequência.
para falar sobre o novo nascimento. Então a gente vai continuar nesse assunto essa semana e mais algumas semanas pela frente. E o objetivo hoje é a gente entender como que a gente pode nascer de novo. Tem um diálogo muito famoso na Bíblia, vocês conhecem, do Nicodemos com Jesus. Vocês lembram dessa passagem? Eu não sei de cabeça a referência, mas... João 3? E Nicodemos falava com Jesus e falava assim, mas como nascer de novo? Como é possível eu voltar para o ventre da minha mãe? Então ele não entendia o que Jesus estava querendo explicar sobre isso, né? E é importante a gente entender que para a gente nascer de novo só foi possível porque Jesus se entregou na cruz por nós. Então hoje, nessa sequência aqui, eu quero falar um pouquinho sobre o fato da gente ter sido beneficiado pelo sangue de Jesus. Então você que está com a sua Bíblia, abre aí em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, que diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. E aí dá um pause aí. Antes de nós termos o nosso encontro com Jesus, e cada um teve o um encontro com Jesus de uma maneira diferente, nós vivíamos de maneira vã. O que é maneira vã de viver segundo a Bíblia? É afastada dos princípios que Deus estabeleceu para nós. Então, todas as vezes que nós vivemos de forma afastada dos princípios bíblicos, nós estamos vivendo de maneira vã. Ah, mas eu não tive envolvimento com droga, eu não tive envolvimento com álcool, eu não era mulherengo, eu era um cara correto. Está de acordo com o princípio bíblico? Não. Então você vivia de maneira vã do mesmo jeito. A gente não pode se enganar em relação a isso. E aí ele continua. Uma maneira vã de viver que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, a gente se libertar da nossa maneira vã de viver. Então, quando a gente escutar a maneira vã de viver, é a gente andar afastado dos princípios bíblicos. E isso, se a gente andar nesse caminho da maneira vã de se viver, a gente se afasta desses valores cristãos e sem perceber, a gente começa a buscar somente os prazeres imediatos. Então a história de muitos de nós, e eu me incluo nisso, antes de conhecer Jesus, é satisfazer as nossas vontades, os nossos prazeres imediatos. É ou não é? Você não tem nada que te dê um norte de valores eternos. Então você perde um pouco a referência do que é certo e errado. Essa é a verdade. E não é porque você é um mau caráter. Não, você está só fora de um padrão estabelecido por Deus. Então quando você não tem uma linha traçada por Deus para andar sobre ela, você anda em qualquer coisa que o mundo te oferece. Uns piores do que os outros, mas todos de uma maneira vã de se viver. E a gente só consegue se reconciliar com Cristo porque Deus, que nos criou, vocês sabem que Deus é Deus no plural. Deus Pai, que nos criou, Deus Filho, que veio para nos salvar do inferno, e Deus Espírito Santo, que habita em nós para nos ajudar nesse processo de santificação. Então, se nós não tivermos o Espírito Santo em nós, nós conseguimos andar conforme os princípios bíblicos? Não, é impossível. Por quê? Por mais que eu me esforce, por mais que eu tenha recebido boa educação, e não é o caso da maioria, por mais que eu tenha um bom padrão de comportamento dos meus pais, da minha criação, a grande verdade é que na nossa casa, do ponto de vista da criação, praticamente todos têm algum tipo de desvio. Por quê? Porque não anda conforme os princípios bíblicos. Então não tem meio pecado ou pecado dobrado. Pecado é pecado.
Se você não está andando no que Deus mandou andar, conforme os princípios bíblicos, você está completamente afastado de Deus. E aí em 1 João 1,7 diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, quem é Ele? Cristo. Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpa de todo pecado. Em Romanos 3,25 diz: Deus foi quem enviou Cristo Jesus para levar o castigo pelos nossos pecados, e assim, por fim, a ira de Deus contra nós. Então nós, a nossa maneira vã de viver, estávamos enfiados no pecado e estávamos debaixo da ira de Deus. Por isso que essa ideia de algumas religiões, como por exemplo a religião espírita, de que você tem como pagar os seus pecados, é uma grande bobagem. É um engano do inferno. Por quê? Porque não existe nenhum tipo de sacrifício que a gente possa fazer para merecer a salvação. O sacrifício foi de Jesus. Ou eu estou em Jesus e estou salvo, ou estou fora dele e estou condenado. Não tem meio termo. E em Apocalipse deixa isso claro, que diz assim, Apocalipse 1,5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Então é só o sangue de Jesus que pode nos livrar da condenação eterna. Qualquer outra coisa que eu coloque entre Deus e a minha vida que não seja Jesus, eu estou fazendo o que com Jesus? Anulando a graça dele. Ah, mas é só um santo, é só um terço, é só... Cara, se você está colocando algo entre você e Deus que não seja Jesus, o que diz em João 14,6, Moisés? Sabe de cabeça? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual é o único caminho para Deus? Qual é o único caminho? Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Não é bom comportamento, não são boas ações, não são boas obras, nada. Só Jesus. E aí quando a gente entende que Deus é coletivo e que todos esses textos que eu li estão no plural, a gente entende que a gente recebe o novo nascimento, a gente recebe esse favor imerecido, a graça de Jesus, só para nós. A gente é a última bolacha do pacote, aí Jesus se entregou por nós, para que a gente seja salvo e fique confortável dentro de casa. Não, irmãos? Nós somos salvos para a gente ser instrumento de salvação. Então nós precisamos apresentar Jesus para quem não conhece. E não precisa de um púlpito para isso. Não precisa. Não existe mais essa ideia de sagrado e profano. Quem nasceu de novo representa Cristo aonde quer que esteja. Ah, mas na igreja eu sou uma coisa. Ah, o Temer como pastor é uma coisa, como empresário é outra. Não, irmãos, está tudo misturado. Se eu não refletir Jesus em todas as minhas atividades ao longo da minha vida, tem alguma coisa errada. E pode ser que eu não tenha nascido de novo. Se você nasceu de novo, você reflete Cristo no seu casamento, no seu trabalho, na clínica de recuperação, na igreja, no mercado, em qualquer lugar. Com gente vendo, com gente não vendo. Porque você é feito agora de uma nova natureza. Amém, irmãos? Amém. Então, na semana passada a gente falou um pouco sobre o novo nascimento, soberania de Deus, o plano da salvação. E hoje a gente está falando sobre o benefício do sangue. Jesus, irmãos, morreu por todos. Por todos. Sabe aquele cara que você está pensando aí que você não gosta? Jesus morreu por causa dele também. E nós temos uma péssima mania, porque a gente acha que é porteiro do céu, de classificar quem vai ser salvo e quem não vai. A verdade é que nós vamos ter 3 surpresas. Talvez aquela pessoa que a gente achava que não ia para o céu vai estar lá. Aquela pessoa que a gente achava que não ia, que não estaria, estará. E talvez a gente ache que a gente está e não está.
Então a gente precisa vigiar os nossos pensamentos e as nossas ações. Porque se eu nasci de novo, eu não tenho que classificar pecado de ninguém. Eu tenho que olhar para mim mesmo, tenho que olhar no espelho e ver se eu estou fazendo jus à salvação que eu recebi. E aí, alguém vai dizer assim, mas você não é salvo por obras. É claro que não. Falei muito claramente. A gente só é salvo pelo sangue derramado de Jesus. Não tem nada que a gente possa fazer para merecer salvação. Mas se eu fui salvo, eu vou continuar tendo a mesma vida de antes? Não faz sentido nenhum. Porque aí eu estou desperdiçando aquele sangue na cruz e ele passa a não ter eficácia na minha vida. Então, se eu fui lavado pelo sangue e estou salvo, o que eu faço? Eu represento Jesus onde quer que eu vá. Você está entendendo isso? Amém, irmãos? Amém. Então, o que é necessário? Se nós só temos acesso à salvação através da herança que Jesus nos deixou. O que é necessário? Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então o que eu preciso? Confessar o Senhor como meu Salvador. E é suficiente? É, irmãos? Não. Porque se eu digo que Ele é meu Senhor, meu Salvador, mas na prática eu não me submeto à palavra dEle, eu estou sendo só um hipócrita. Porque eu falo que eu creio em Jesus, entreguei minha vida para Ele, mas eu não o obedeço. Eu não sigo de acordo com esses princípios bíblicos. E aí eu vou cair de novo naquela velha maneira vã de se viver. É disso que o texto está dizendo. O que é o ponto, a boa notícia para nós, o ponto positivo dessa história toda? Quem é salvo recebe o dom de Deus que nos capacita a crer e andar como Ele andou. Então eu sou capacitado pelo Espírito Santo a crer em Jesus e a andar como Ele andou. Eu começo a ter atitudes, reações que nem eu mesmo acredito que eu estou tendo. Já aconteceu com vocês? Sabe aquela pessoa que você tem que pedir perdão e você não pede? Aquela pessoa que te ofendeu aí que você está pensando agora. Então, irmão, você tem que ir lá pedir perdão para ela. E aí a nossa vã maneira de pensar de antes vai dizer assim, não, mas ele que me ofendeu. Ele tem que me pedir perdão. Pois experimenta você ir lá pedir perdão para ele. Para você ver se você não vai ser tomado de uma paz que você não vai entender. A gente precisa entender que é o próprio Espírito Santo que gera em nós o desejo de andar como Jesus andou. Se nós não tivermos o Espírito Santo habitando em nós, nós não temos forças para buscar Deus. Isso é um fato. Então a gente precisa do Espírito Santo, que nos dá a força e nos leva a buscar a Deus. E ao nos aproximarmos dele e viver uma vida que reflete o amor dele em nós e através de nós, ele vai nos ajudar a superar todos os nossos defeitos. E a gente não vai se tornar uma pessoa perfeita de jeito nenhum. Perfeito só Jesus. Mas nós vamos entender através da reação das pessoas que nós estamos diferentes. As pessoas vão enxergar Jesus em nós. E se não for assim, irmão, é melhor você revisitar a sua fé. Porque pode ser que você não esteja salvo. Eu sei que é uma palavra dura, mas é verdadeira. Não existe essa história de ser salvo e viver como antes. Não existe. A Bíblia diz que o pior dos pecadores, até um pedófilo, pensa um homem que mexe com criança. Para quem tem filho, isso é abominável. Mas a Bíblia diz que até o momento que ele morrer, ele tem chance de se arrepender. E entregar a vida dele para Jesus e ele vai ser salvo. É isso que a Bíblia diz. Só que se o pedófilo disser que está arrependido e encontrou Jesus e continuar molestando criança, você concorda que não faz sentido?
Agora traz para o seu pecado menos cabeludo. Vamos falar de um mentiroso. Qual é a diferença de um mentiroso para um pedófilo? Nenhuma. É pecado do mesmo jeito. Sabe aquele cara que está num ambiente coletivo como esse aqui e fica de futrica? Falando mal de um, falando mal do outro, criticando o pastor. Então, esse pecado aí é igualzinho do pedófilo. Então a gente tem que, uma vez lavado pelo sangue de Jesus, entender que nós não somos feitos mais da mesma natureza. Antes nós éramos descendentes de Adão e agora nós somos descendentes de Cristo. E aí, através do Espírito Santo, nós conseguimos andar nesse caminho, longe daquela velha maneira vã de se viver. Está entendendo isso? Então, como que nós devemos fazer para ter o Espírito Santo em nossas vidas, irmãos? Como que nós podemos ter comunhão com o Espírito Santo? Como que nós podemos ter aquela experiência que no meio de uma palavra, o Espírito Santo me dá uma palavra para entregar para uma pessoa em específico. Eu escuto a voz dele e vou lá e falo uma coisa que só a pessoa sabe. Como, irmãos, que isso é possível? Eu preciso ter ele habitando dentro de mim. Porque se eu estiver habitando ele estiver habitando dentro de mim, Deus vai derramar todos os dons que ele tem para a edificação da sua própria obra. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o pastor. Mas é para o reino. E aí Lucas 11, versículo 9, eu vou ler até o 13, diz assim: E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Pois se vós, somos nós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. A Bíblia está deixando claro, irmãos, que para a gente buscar uma relação genuína com o Espírito Santo, nós precisamos abrir a porta do nosso coração e falar para Ele: Jesus, Espírito Santo, habita em mim. É só isso que precisa. Qual é o problema das pessoas? Na maioria delas. Elas buscam na religião respostas que só o Espírito Santo pode dar. Então eu vou lá no centro espírita tomar passe de um homem mortal como eu. Eu vou lá na igreja católica acender vela para santo. Eu vou na própria igreja evangélica porque eu idolatro aquele pregador famoso. É errado do mesmo jeito, irmão. Nós não precisamos de nada disso. A palavra de Deus diz que onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, lá Ele está. É só isso que a gente precisa. O calo apertou, você está com vontade de desistir, a fissura pela droga está grande, bate na porta do quarto do seu amigo e vai orar. E eu te garanto que o Espírito Santo vai descer ali. Ele está aqui, irmãos. Vocês têm noção disso? Que nós estamos na presença do Espírito Santo. Então, quando a gente busca uma relação genuína com o Espírito Santo, a gente está abrindo as portas para uma vida cheia de poder, graça e transformação. Pela nossa força? Não. Pela ação do Espírito Santo em nós. E aí Ele vai derramar em nós os seus atributos. Isso é precioso demais, irmãos. Se a gente entender isso, acabou os nossos problemas. Não pela ausência deles, mas a gente sabe que o Espírito Santo vai atravessar com a gente. O próprio texto está dizendo: se você que é um pai ruim, dá boas coisas aos seus filhos, quanto mais eu, que sou o próprio Deus, não vou te dar o que pedires. É isso que está dizendo aqui. Quer que eu leia de novo? Se a gente pegar a palavra de Deus e entender ela da forma como nós devemos entender, a nossa vida muda, irmãos. Pergunta como é que eu sei disso, Moisés? Como é que você sabe disso? Aconteceu comigo. Quando eu passei a entender a palavra de Deus, porque o Espírito Santo começou a habitar em mim, ele me dá clareza do texto, acabaram os meus problemas.
Eu administro uma empresa de quase 100 funcionários, com muitos problemas. Tenho mais de 40 caminhões na rua todos os dias. Fora os subcontratados, são mais uns 200. Vocês imaginam o tamanho do problema que eu tenho? E quando dá um problema que eu não sei resolver, o que eu faço? Eu vou orar, irmão. Eu falo, Senhor, eu fiz até onde eu pude. Agora o Senhor me ajuda aí, que senão não vai dar não. Vocês estão entendendo que lugar é esse? É nesse lugar que a gente precisa entrar, irmãos. Então, para eu ter o Espírito Santo habitando em mim, eu preciso, em primeiro lugar, buscar a palavra de Deus. Eu sei que é legal você consumir pregações enlatadas no YouTube, escutar podcasts de pessoas de relevância do mundo evangélico, não tem problema nenhum. Se for homem de Deus e se for fiel à palavra, pode continuar se alimentando disso. Mas o principal alimento que nós temos é a Bíblia, irmãos. Porque é a nossa maneira de conversar com o Espírito Santo. Eu pegar minha Bíblia, parar no meu cantinho, eu oro, peço a Deus entendimento, discernimento e vou ler a Bíblia. E aí o Espírito Santo vai ministrar no meu coração aquilo que eu preciso receber. Porque essa é a palavra de Deus. Estão entendendo, irmãos? Então eu escuto a palavra, vou buscar a palavra. Eu sou despertado para as coisas de Deus, porque quando você começa a entender a Bíblia, é uma preciosidade muito grande. Né? A Bíblia não é um livro de história, irmãos. A Bíblia é um livro de realidades. E se a gente entender ela na prática, muda tudo. E aí eu reconheço Jesus como meu único Salvador. Único Salvador. Você pode repetir comigo? Único Salvador. É único, irmão. Você não pode ter nada entre você e Deus que não seja Jesus. E aí eu tomo a decisão, como uma confissão pública de fé, de me batizar. Todos aqui são batizados, irmão? Amém. E aí eu me batizo e tenho um encontro verdadeiro com o Espírito Santo. Essa ordem pode mudar. Tem gente que tem uma experiência com o Espírito Santo antes de se converter. Acontece. Eu tive. E aí, irmãos, eu sempre digo e quero repetir. A vida com Deus é uma decisão. Todos nós aqui somos maiores de idade. Se nós tomarmos uma decisão de andar com Deus e pedir para o Espírito Santo habitar em mim, eu não posso ficar, ora eu estou com Deus, ora eu não estou. Sabe o que é? Hoje está chovendo. Igual Moisés ligou para mim lá, falou, pastor, está chovendo muito, o senhor que não quiser vir. Não, irmão, vem debaixo de chuva de pedra. Se Deus mandou, tem que vir. É esse tipo de posicionamento que Deus espera de nós. Em 1 Coríntios 2:1 diz assim, vou ler até o 5. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Antes de mais nada, ele estava pregando com a vida dele. Você está entendendo isso? Não adianta o pastor vir aqui falar palavras bonitas, ou eu vir aqui falar palavras bonitas, e no dia a dia não viver o que eu estou pregando. Adianta, irmão? Não adianta nada. Paulo acreditava que o Espírito Santo era o principal agente na transformação e na comunicação da mensagem de Deus. Tanto para emitir a mensagem como para receber a mensagem. Então, para eu passar a mensagem de Deus e para eu entender a mensagem de Deus, o que eu preciso? Do Espírito Santo.
Se não for assim, eu posso me tornar alguém entendido de Deus, mas eu jamais vou experimentar uma relação com Ele. Está entendendo isso? Não adianta, irmãos. Eu posso ser doutor da Bíblia, mas se eu não tiver experiência com o Espírito Santo, a minha vida não é transformada. Pergunta como é que eu sei isso. Está cheio na igreja, irmão. A igreja é cheia de mestres da palavra, mas vazia de pessoas com experiência com o Espírito Santo. É ou não é, pastor? Infelizmente, mas é verdade. Porque as pessoas acham que é a sabedoria da letra da lei aqui, da palavra de Deus, que salva, e não é. Quem salva é Jesus. Então a leitura da palavra e a oração são indispensáveis para uma vida com Deus. Porque é através dela que eu crio intimidade com o Espírito Santo. Mas é preciso, irmãos, a gente lembrar que a nossa vida precisa refletir a fé que a gente confessa. Se eu confesso uma fé em Jesus, que eu sou submisso à palavra dele, mas eu ando em desacordo com isso que eu estou dizendo, eu serei chamado de hipócrita. E não sou eu que estou dizendo, é o texto. Mateus 6,5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, sentem prazer, né? Em orar em pé nas sinagogas, e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. O que o texto está dizendo aqui? A única recompensa que eles vão receber é essa, de ser admirada pelos homens. Mas a nossa missão, o nosso desejo, não é ser admirado por homem nenhum. É ser admirado por Jesus. É ou não é, irmãos? Mas tu, que somos nós, versículo 6. Quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto, te recompensará publicamente. Olha isso, irmão. Não tem um aleluia? E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vocês lhe pedirem. Portanto, vós orais assim. Aí tem a oração do Pai Nosso. E ele finaliza, versículo 13. E não nos conduzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para todo sempre. Então o que Deus está nos chamando, irmãos, o que a palavra de Deus está nos ensinando, é que é somente pela ação do Espírito Santo em nós, para que a gente até orar aprenda, porque nem orar a gente sabe. E a gente tendo uma relação com Ele de intimidade, a gente possa refletir os passos dele. Não só com palavras, não só com uma imagem diante de outros homens. Essa é a exortação de Deus para nós. E por que tudo isso, irmãos? Porque nós não recebemos o sangue para nos livrar do inferno somente. Se fosse isso, ia ser muito raso, irmãos. O benefício do Evangelho ia acabar em nós. Estão entendendo isso? Por que Deus sempre age na vida de alguém dentro de uma casa e depois começa a agir na vida de tantos outros que estão em volta? Por quê, irmãos? Porque aquela pessoa que foi tocada pelo Espírito Santo no primeiro momento tem a vida transformada de tal forma que quem está em volta percebe a diferença. E isso é ser sal da terra e luz do mundo. Estão entendendo isso? Por isso que crente que não é crente, se diz crente, queima o filme de Jesus. Porque aí aparece manchete, o pastor abusou. Irmão, esse cara não era pastor, nunca foi. E não é por causa do título, não. É por causa da função. Porque quanto que ele está ganhando para estar fazendo esse trabalho com vocês aqui?
ele só perde. Do ponto de vista desse mundo aqui, é só perda, irmão. Eu estava vindo para cá e meu pai falou assim, mas você vai lá toda sexta, porque sexta é dia de fazer coisa com a família. Eu falei, pois é, pai, mas Deus mandou. Estão entendendo isso? Não está errado o pensamento dele. Mas esse é o pensamento do mundo. Nós fazemos as coisas para Deus, o pastor faz as coisas para Deus, não por vocês, irmãos. Foi porque Deus mandou. E a consequência é que afete vocês positivamente. E aí, à medida que a gente está nesse caminho, a gente aprende a amar vocês. Olha que loucura que é isso. É ou não é, pastor? Eu vou contar para vocês um fato, só para encerrar aqui, já estou acabando. Nós iniciamos esse trabalho com clínica de reabilitação na clínica do pastor Pedro. Lá em Taubaté, lá no UNA, chama Nova Vida. E à medida que a gente começou a fazer os cultos na praça, algumas pessoas que frequentavam os nossos cultos começaram a pedir tratamento. E ele começou a acolher essas pessoas. E aí nós conhecemos o seu Luiz. O seu Luiz é um senhor de 59 anos, que está morando nas ruas, já tem bastante tempo, quase 10 anos, que era maître de um hotel grande lá de Taubaté. Sabe quem é? Seu Luiz. Vício em álcool. Nós acolhemos ele 4 vezes das ruas. 4 vezes. E na última ele foi agredido. Chegou machucado aqui, não chegou? Não dá para a gente ser indiferente à vida do seu Luiz mais. Porque nós aprendemos a gostar dele. E a gente entende como ele é vítima da falta de valores que ele não recebeu em algum momento importante da vida dele. E como que o seu Luiz vive? Daquela velha maneira vã de se viver. Por quê? Porque está afastado dos valores eternos. E aí perde a referência do que é certo e do que é errado. Ele mesmo. E nós fizemos de tudo, irmãos, para manter ele na clínica. Nós conversamos com ele muitas vezes. Nós levamos ele para conhecer a neta, que ele não conhecia. O seu Luiz não é uma pessoa aleatória para nós mais. Mas eu não tenho nada que ver com a vida do seu Luiz. Só que por algum motivo Deus colocou o seu Luiz no nosso caminho. E aí, irmão, não tem como ser indiferente. Só se a gente não tivesse coração. Se a gente andasse daquela velha vã maneira de viver e não tivesse os valores eternos que a gente recebeu através do sangue. Então é disso que eu estou dizendo. Por isso que nós precisamos, na vida com Deus, tomar uma posição e parar de ficar vacilando na nossa fé. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque a responsabilidade não é só sobre a nossa vida, irmãos. Quando a gente se diz alguém que entrou no caminho de Jesus, que foi lavado pelo sangue, que está salvo, a gente passa a representá-lo. Que é o que diz o texto que eu vou ler aqui. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com o que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora, e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Quem que é a candeia na figura do texto aqui? Nós, irmãos. Nós, regenerados, somos a candeia. E o que Deus faz com a candeia? Usa para iluminar tudo que está à volta. Não dá para ver, né? Olha aqui. Se nós encontrarmos, se nós recebermos a salvação, encontrarmos Jesus e formos lavados pelo sangue, mas não sairmos do lixo da onde a gente veio, a gente não agrega em nada no plano de salvação. E Deus não tem nada com a sua vida, irmão. Ele só quer usar a sua vida para agregar na vida de outro. Pode acreditar nisso. Você é filho dele, ele te ama. Mas ele, só por te amar, não significa que é para você continuar vivendo do jeito que você estava vivendo. Ao contrário, ele quer te tirar desse lugar aí. Fala, escuta,
Antes de você ter um encontro comigo, você já estava condenado. Agora que você diz que crê em mim, só pelo fato de você dizer que crê em mim, que eu morri por você, você tem acesso ao meu reino. Só que essa ideia de reino só depois da morte é uma ideia muito pequena, irmão. A ideia de Jesus não é que nós tenhamos acesso à vida eterna quando a gente tiver o último suspiro somente. Ele quer que a gente viva pelos valores eternos aqui nesse mundo. Por quê, irmãos? Porque ele quer alcançar o maior número de filhos que ele tem perdidos por aí. E aí eu me digo crente, me digo alguém convertido, mas continuo mentindo, continuo traindo, continuo roubando, continuo me drogando, continuo bebendo. Está enganando quem, irmão? Vocês estão entendendo isso? Estou sendo duro, pastor? Pergunta, Moisés, como é que eu sei disso tudo? Aconteceu comigo, irmão. Eu me batizei em 2018, mas eu só me considero verdadeiramente convertido de 2023 para frente. Que foi quando eu entendi isso. Que o Espírito Santo me permitiu ter uma experiência com ele que é indescritível. E aí não tem mais como voltar para aquele lugar. Estou eu lá orando, Moisés, pedindo a Deus mais comunhão, mais entendimento. O Senhor me usa. E aí o Espírito Santo me pega e fala assim, está pedindo comunhão comigo? Mas você não vai parar de beber, não? Nunca mais bebi, irmão. Sabe por quê? Não é uma lista de pode e não pode. O que Deus quer é que você reflita a imagem dele. E aí como é que você pode refletir a imagem dele sendo um cachaceiro? Um drogado, um adúltero, um pedófilo, um fofoqueiro, um ingrato. Tem como, irmão? Algumas dessas coisas que eu falei estão presentes na vida de Jesus? Não está, né, irmão? Jesus partiu o pão com a pessoa que ele sabia que ia trair ele. É esse lugar que a gente é chamado para entrar. Então, a mensagem que eu queria deixar para você, para finalizar, é que se você não tiver preparado para andar como Jesus andou, não se diga cristão. Porque cristão, o significado da palavra é pequeno Cristo. Então a gente precisa ter muita seriedade com isso. E eu não estou apontando o dedo para ninguém, não. Estou fazendo uma reflexão para mim mesmo. Porque nesse mundo doido que a gente vive, a gente tem várias situações no dia a dia que se a gente não se lembrar que a gente nasceu de novo e agora a gente é como Cristo, a gente se perde, irmão. E se perde fácil. E sabe como? Fazendo pequenas concessões. Vocês estão entendendo isso? Ah, é só uma mentirinha aqui, não tem problema. É assim que o diabo age, irmão. Isso aqui eu não estou fazendo mal para ninguém, só para mim mesmo. E aí começa a escalar. Quando você vê, você está afundado de novo no pecado. Ah, mas eu não perco a salvação se eu pecar. Não perde, irmão. Mas a graça não é uma desculpa para você continuar pecando. A graça é o antídoto do pecado. Nós somos livres do pecado pela graça. E é a graça que nos capacita para viver longe do pecado. Só que nós precisamos ter uma posição intencional nesse caminho. Eu falo muito isso e é verdade. O pecado vai para lá e eu vou para cá. Vocês vão sair daqui, alguns em 1 mês, 6 meses, 7 meses, não sei, 3 meses. Vocês vão voltar a sentar nas mesmas rodas de antes. Vocês vão ter as mesmas amizades de antes. Vocês vão nos mesmos lugares de antes. Vai dar ruim, irmão. Vocês estão entendendo isso?
Amém, irmãos? Amém. Vocês estão a fim de se posicionar nesse lugar? Você sente que você está fraco para isso? Se você sente que ainda falta um mover de Deus nesse sentido, vem aqui na frente que a gente quer orar com você. Vem, Moisés. Ora você primeiro, depois eu oro, depois o pastor ora, depois quem mais quiser ora. Espírito Santo de Deus, Pai amado, nós te rogamos, Senhor, pela sua presença nesse lugar. Nós pedimos que o Senhor esteja conosco nesse momento, Jesus, derramando do seu sangue precioso nessas vidas que se levantaram. Eu te peço, Senhor, que o Senhor dê a capacidade, a força necessária para que esses homens que se levantaram, Senhor, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor os incomodou para fazer esse ato simbólico, para que eles consigam ter forças, Jesus, para resistir às investidas do inimigo. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor acampe seus anjos ao redor dessas vidas, que o Senhor dê para eles, Senhor, Senhor, muito obrigado, Jesus. Que o Senhor dê para eles, Senhor, o entendimento do pecado, da justiça e do juízo. Que eles entendam, Jesus, que a vida ao seu lado não é uma vida de vitórias e conquistas, mas é uma vida de renúncias. E nem por isso, Jesus, vai ser uma vida menos alegre, uma vida menos vibrante, ao contrário. Que o Senhor os levante, Pai, como pessoas regeneradas, para que ao voltarem para suas casas, onde em algum momento eles foram motivo de vergonha, que eles sejam a representação do Senhor lá dentro, Pai. Que eles sejam pessoas vistas de forma que foram regeneradas pelo poder da sua palavra e principalmente pela presença do Senhor na vida deles. Que o Senhor os levante, Pai, como mensageiros do Evangelho, em suas casas, em seus bairros, em suas cidades, que eles possam, assim como Moisés, voltar para o local aonde foram recuperadas, para representar o Senhor, para ser instrumento do Senhor. O Senhor os levanta, Pai, como símbolo de regeneração para uma geração, Jesus. Também quero te agradecer, Jesus, pela vida do pastor, que tão bem cuida dessa casa, que dispõe do seu tempo, dos seus recursos, para cuidar de pessoas que muitas vezes ele nem conhecia. Então, que o Senhor dê a ele proteção, livramento, afaste dele de todo mal, qualquer pensamento intrusivo, Jesus, tire do caminho dele. Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor continue dando forças ao Moisés também, para que ele continue servindo aqui, continue servindo conosco nas ruas, porque ele tem lugar de fala e eu tenho certeza, Jesus, que o Senhor vai ainda usar cada vez mais poderosamente para a honra e glória do seu nome. Amém. Cadê Moisés? Vai orar, pastor. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o louvor. Eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a vontade de Deus. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tenho, eu cantarei
presença me porta. Eu sei que és Pai, que meu amigo é. Eu vivo na bondade de Deus. Para nós encerrarmos, és fiel em todo tempo. Aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel, Senhor. Aleluia. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Senhor, nós oramos e te louvamos, Jesus, pelo teu amor ter nos alcançado, Deus. Por ter misericórdia, Senhor, da nossa vida, quando nós não tínhamos nada a oferecer. Quando a nossa vida só era pecado, só destruição, o teu amor, Senhor, nos alcançou. Por isso nós queremos te louvar, te exaltar, Senhor, por ter alcançado cada um de nós. Nos fortaleça, Senhor. Nos ajude, Deus, a permanecer fiel à tua palavra, à tua vontade, ao teu querer, Senhor. E teu Espírito, através desta palavra, nesta noite, gere frutos em nossa vida, Senhor. Senhor, obrigado pela vida do pastor Helder. Obrigado, Senhor, pela vida do seu pai. Obrigado pela tua família. Obrigado por esse ministério que tem, Senhor, abençoado esta casa, Senhor, com este culto, ó Deus. Que teu nome seja abençoado de maneira especial, de maneira gloriosa, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Continua conosco aí no termo deste dia. Senhor, visita cada lar aqui representado, que haja paz, haja alegria, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Haja cura, libertação. Obrigado, Deus, pelo jantar, Senhor, que o Senhor tem preparado para nós essa noite. O Senhor não tem deixado nada faltar sobre a nossa mesa. Que o teu nome seja louvado. Assim nós oramos, Pai, e te louvamos no nome de Jesus, aquele que vive e reina não só hoje, mas para todos sempre, juntos possamos dizer amém. Louvado seja o nome de Jesus.